Olá, boa tarde. Essa é a parte 3 do vídeo 5. Então, essa é a parte 3 do vídeo 5, né, do meu estágio em formato extensão pela Uninter. Eu me chamo Rossana Alves Jasluc do Rio Apa. Eu sou acadêmica em licenciatura em História. Meu RU é 459166. Esse estágio é um seminário de mitologia grega, né? Então, essa é a terceira parte do vídeo 5, que o tema é os seres mitológicos. Então, eu já falei sobre todos esses, né? Agora, o próximo é o sátiro. O sátiro, na mitologia dos povos gregos, eles são divindades menores da natureza com aspecto de homens, com cauda e orelhas de asno ou cabrito, pequenos chifres na testa, narizes achatados, lábios grossos, barbas longas. A princípio, o Sileno é o nome do líder ou do pai dos sátiros. E além disso, ele é responsável pelas criaturas mais velhas dos sátiros. Estima-se que ele tenha sido o primeiro sátiro a existir no mundo, o Sileno. Em contrapartida, ele sempre estava em companhia do rei Dionísio. Eles viviam embriagados, né? E apesar dos vícios pela esbórnia e bebedeira, né? Os sátiros, eles não são imortais. Normalmente eram-lhes consagrados o pinho e a oliveira. E apesar de serem divinos, não eram imortais. Viviam nos campos e bosques e tinham frequentes relações com as ninfas, principalmente as mênades, que a eles se juntavam no cortejo de Dionísio, né? Que o Dionísio é o deus do vinho, né, da festa, né, que é chamado de Baco pelos romanos. E os sátiros, eles viviam nos campos e nos bosques, né? Existem histórias que apresentam essa criatura, né, na companhia de homens e mulheres humanas, né? Geralmente se faz a representação dessa espécie pelas flautas, né, símbolos, castanholas e gaitas de fole. Por outro lado, essas criaturas... Só um instantinho. Por outro lado, essas criaturas, eles eram sempre associados ao vinho, né, por causa do que eles estavam sempre com Dionísio, né? E as criaturas mais velhas, né, eles tinham barrigas grandes, eles eram calvos, né? E sempre estavam todos embriagados, né? E existe uma diferença entre os faunos e os sátiros, né? Tem uma grande diferença, né? Então, os faunos, eles fazem parte da mitologia romana. E eles estão associados ao culto de Baco, que é uma versão alternativa de Dionísio, né? Então, a versão grega, eles são sátiros, né? Fazem parte da mitologia grega. Outro ser mitológico é o Ortrus. Ortro, ou Ortrus, era um cão bicéfalo, né? Tem duas cabeças ali. É um cão da mitologia grega, considerado o cão de guarda mais feroz da antiguidade. Sua cauda era uma serpente. A mãe dele se chama Equidna e era uma mulher serpente. E o seu pai era o Tifão e ele possuía uma cabeça de cavalo. Ortro tinha um irmão, ele era irmão do cão Cérbero, que é aquele monstruoso cão de 3 cabeças, né? Esse cão, ele aparece no Harry Potter, né? De acordo com a mitologia grega, ele era o guardião da porta do inferno. No imaginário grego, o Cérbero atacava e matava todos os seres que chegassem perto das portas do mundo inferior. Ele só deixava entrar apenas as almas, só deixava entrar, não deixava sair. Outro mascote é o gigante de 3 corpos, 6 asas, 6 braços, pastor dos maiores e melhores rebanhos de toda a África. Ortro vigiava seu gado na ilha Erítia,
onde Heracles o matou para cumprir o seu 10º trabalho. Mais pra frente eu vou falar do Hércules também, que é o Heracles, né? Há quem diga que o dono original do Ortro foi Atlas, o titã que carregava o céu nos ombros. Conta-se que, depois de ter sido morto por Heracles, Ortro ascendeu aos céus e se transformou na estrela Sírius, que é a estrela Cão, que é a estrela mais brilhosa do céu noturno, né? Então, agora eu vou só finalizar, né? Que faltava falar essa terceira parte. Eu vou falar das ninfas, né? Elas são seres predominantemente femininos e elas habitavam os campos. Elas eram famosas pela sua beleza e sua alegria. Elas tinham a função de levar alegria às pessoas que passavam próximos a ela. Os centauros eram criaturas lendárias que viviam nas florestas. Essas criaturas eram conhecidas por serem metade humana e metade cavalo. Criatura com dorso e cabeça e braços de ser humano, pernas e corpo de cavalo. Existiam centauros que lutavam ao lado do bem, como por exemplo Quiron. Porém, outros centauros usavam sua brutal força combatendo contra as forças do bem. Existiam as sereias também, né? As sereias são mais conhecidas, né? Metade mulher, metade peixe, né? As lendas contam que elas tinham um canto mágico que atraía os marinheiros para o mar. As quimeras, né? É uma espécie de fera, possuíam o corpo composto por parte de 2 animais. No imaginário grego, as quimeras lançavam fogo pelas narinas. Os animais mais presentes nas representações das quimeras eram os leões, cabras e cobras. Também havia os cíclopes, né? Os gregos acreditavam que esses monstros gigantes eles só tinham um olho no meio da testa, né? A palavra deriva do grego, onde ciclos significa círculo, ou melhor, círculo, e ops, né? Cíclopes, né? Ops significa olho. Os mais conhecidos são os Brontes, Estéropes, Arges, Elatreu, Euríalo e Tráqueo. Lá na Odisseia, né, naquele poema grego, né, aparece a figura do Polifemo, que ele é alimentado pelo herói Odisseu, né. Existem os grifos, são seres mitológicos que possuíam o corpo híbrido, corpo de leão com cabeça, asas de águia. De acordo com os gregos, os grifos tinham a capacidade de botar ovos de ouro e tinham ninhos de ouro. Existe também a Hidra de Lerna, uma criatura monstruosa que habitava o pântano próximo ao lago de Lerna. Possuía o corpo de dragão com várias cabeças de serpente. E ela foi vencida pelo herói Heracles, né? Ou Hércules, que é o romano. O Pégaso também é o cavalo com asas que simbolizava a imortalidade. Os gregos acreditavam que ele poderia ter nascido do sangue que jorrou da cabeça da Medusa, cortado por Perseu. Em alguns mitos, Pégaso aparece com o cavalo alado de Zeus. E, finalizando, o Tritão, né? Ele era representado com cabeça e tronco humano e rabo de peixe. E usava um tridente e habitava as profundezas do mar. Então, eu termino esse vídeo 5, né? Essa terceira parte do vídeo 5, né? Agradeço a quem pôde assistir. Continuo agradecendo e enfatizando, né? Se puderem assistir, compartilhar, dar like, fazer comentários, críticas, perguntas, né? Tudo isso vai contribuir para o meu estágio, né? Esse estágio que eu faço pelo Uniter, né? Eu faço licenciatura em História. Esse assunto da mitologia grega é um assunto que eu achei muito interessante, tem muito assunto, tem muita história, muito mito. E, por favor, né? Se vocês puderem contribuir aí, dando like, comentando, me ajudam no meu estágio. Muito obrigada. Até o próximo vídeo, vídeo 6.